a gente vai falar de Flamengo hoje mais para o final, mas agora a gente vai falar de Vasco da Gama, porque também teve notícia bombástica no Vasco também. Junto com tudo que aconteceu dessas notícias tristes do futebol, hoje à tarde a gente foi praticamente surpreendido, visto que o processo do Vasco corre em segredo judicial, a gente foi surpreendido por um rompimento, né, por uma liminar, até esse momento, entre o Vasco Associativo e o Vasco SAF. Então, o clube associativo, hoje, que é presidido pelo Pedrinho, está com esse processo que corre em segredo de justiça contra a 777, na verdade, ao invés da Vasco SAF, colocando ali alguns pontos em relação a 777. O primeiro ponto que vale destacar que não está sendo muito martelado, mas é que o Vasco entende que a 777 ela não tem a expertise no futebol, tá, para poder tocar o negócio. E, em um segundo momento, o Vasco está muito preocupado com a situação financeira da 777, que está sendo acusada de fraude no exterior, inclusive. Então, essas notícias levaram o Vasco a tomar uma decisão de imediato. Seguido do Vasco, a gente também teve o Standard de Liège, da Bélgica, também tocado pela 777, seguindo com um processo judicial contra a 777 e também contra especulações de fraude. Tá? Hoje a gente teve uma live do Pedrinho, uma coletiva, né, na verdade, do Pedrinho, dos advogados do Vasco, colocando toda essa situação, colocando que o Vasco SAF continua, né, a SAF do Vasco ela chegaria a 70%, a partir do momento que a 777 lá em setembro faria o último pagamento. Então, acho que tem alguma correlação, 39%, 31%, não lembro muito bem agora. Mas a SAF continua. Talvez ela só saia da mão da 777. E aí, óbvio, eu queria saber a opinião de vocês. Assim, a primeira coisa que me passa é que os advogados falaram que fizeram due diligence, uma diligência, né? Assim, que é basicamente uma análise contábil da 777. Agora, eu fiquei me perguntando o antes de vender. Isso não já deveria ter sido feito? A expertise já não deveria ter sido analisada? Então, Diogo, puxa o barco, por favor. Vamos lá, a gente estava lendo, né, a gente estava conversando aqui um pouco antes, também estava aproveitando para dar mais uma lida sobre isso. E a primeira coisa parece que essa liminar foi aceita porque uma das coisas que já o modus operandi aí da 77 é a garantia de alguns aportes financeiros que ele tem que fazer na Vasco SAF. E parece que eles não têm essa garantia, que a 77 não tem essa garantia, ela não oferece essa garantia. Então, essa liminar foi aceita porque ela não tem essa garantia do aporte financeiro que ela deveria dar em setembro, né? Daqui a 4 meses. Uma outra coisa que o Pedrinho abriu em live também, que eu estava vendo, é que o aporte financeiro que deveria ter entrado, se não me engano, no meio, em setembro também do ano passado, não foi repassado também. Então, é mais uma coisa que deixa incomodado, que faz com que o grupo dos sócios, né, como você falou, do Vasco, se sinta incomodado por não tá sendo cumprido, né, pelas promessas não estarem sendo cumpridas. E aí fica uma situação muito complicada, porque parece não, né? O Pedrinho mesmo já externalizou que ele não tem comando, né? Ele não tem força para tomar decisões, e quem toma as decisões hoje é uma pessoa que não tá agindo com o que promete. Se não me engano, então, é Lúcio o nome do CEO, é esse? Eu acho que é Lúcio o nome do CEO também. Pedi para a produção mandar aqui para a gente, mas eu acho que é Lúcio o nome dele. Então, assim, fica uma situação de que, assim, talvez a 777 não fosse uma empresa com a capacidade financeira de lidar com uma SAF do tamanho que é realmente o Vasco, sabe? Que ela talvez ela não tivesse entendido a expectativa e o que ela deveria fazer, o esforço que ela ia ter que fazer para poder fazer com que realmente tivesse um retorno positivo, não só para o Vasco, mas para que pudesse reestruturar realmente o Vasco, que vinha muito mal das pernas. Então, assim,
acho que faltou isso. Acho que faltou uma leitura da parte do Vasco de, pô, essa aqui é uma SAF que vai valer a pena para a gente. E também faltou da 777 ser sincero e falar, olha, a gente vai... né? Exatamente, vamos investir aqui, mas calma também, sabe? O investimento vai ser assim, mais ou menos e tal. Aí já chegaram falando que não ia ter disparidade entre Vasco e Flamengo. Foi a primeira coisa que a 777 chegou falando quando colocando... fechou com o Vasco, né? Eu até entendo, assim, você querer jogar também a torcida você trazer a torcida para o seu lado, sabe? Você tentar, acho que isso, assim, você fala assim, não vai ter diferença e tal, assim, ainda é uma coisa que dá para passar, assim, a torcida ainda isso aí ia deixar passar, foi mais uma para poder jogar a torcida para o seu lado. Para o público, isso, mas, pô, e a empresa declarou falência, enfim, isso realmente faz com que a torcida vai se virar contra eles, né, Tosa? É isso. Tosa, queria saber de você, cara, porque assim, a gente teve vários processos de SAF, né, no Brasil, muitos para salvar os clubes. Essa primeira onda da SAF foi basicamente para salvar os clubes que estavam afogados, né? Teve John Textor no Botafogo que aconteceu o que aconteceu, mas não podemos falar que é uma má gestão. O Botafogo está melhor do que quando não era SAF. Eu queria saber de você se... Passado, né? Quase. Cara, eu acho que tem... bom, assim, difícil você falar que deu certo com tão pouco tempo, né? Os clubes ainda estão sentindo as diferenças, né? Aparentemente o Botafogo e o Bahia são os clubes que melhor, como é que eu vou dizer, melhor souberam lidar com essa transição, né? O Vasco simplesmente parece que precisava de qualquer jeito e caíram no conto do Vigário, é o que parece. E vai ser muito difícil de reverter, cara. Sinceramente, eu não sei quais são os gatilhos do contrato e nem nada, mas assim, é algo que deixa o torcedor bastante preocupado, né? Eu não sou vascaíno, obviamente tô achando um barato, mas é complicado, é preocupante, cara. É bem preocupante. Cara. Assim, vamos ver os próximos capítulos. A própria 777 já deu uma declaração que espera que a justiça brasileira derrube a liminar, porque, enfim, eles continuam afirmando que possuem condições de seguir com a SAF do Vasco, mas o que parece, nesse primeiro momento, vamos esperar rolar, assim, não vamos também dar opinião solta, mas é que o processo de diligência do Vasco podia ter sido feito antes. Foi tão no desespero que acabou sendo algo um pouco fadado ao fracasso. Enfim,